Fala galera, aqui é Marcelo Rainha e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o entendimento de função. Na verdade, função é, a rigor, uma tabela organizada, beleza? Você pode pensar em função como uma tabela. Vou mostrar aqui para vocês. Bom, então vamos dar uma olhada no gráfico das ações da Petrobras de 2017 a 2022, beleza? Bom, nesse gráfico você pode perceber aqui algumas observações. Uma é o tempo e o outro é o valor da ação, né? Valor da ação. Então, assim, se você prestar bem atenção, você pode olhar aqui o ano de 2018. É claro que, assim, vou colocar aqui 2018 e, no outro lado, o valor da ação. Aí, aqui a gente está vendo que em 2018, mais uma vez, aqui a gente está fazendo uma análise fria, eu estou olhando ponto a ponto, a rigor eu devia olhar o valor médio da ação, e valor médio seria outro problema de matemática para a gente resolver. Mas aqui eu vou colocar o valor frio, tá? Então, é algum valor entre 20 e 15. Então, em 2018, a gente vai colocar na nossa tabela aqui que o valor da ação no final do ano, né, ele chegou a 20, então 17,5. Mais uma vez, a gente tem que lembrar que 2018 a gente estava tudo ok, sem pandemia. 2019, digamos assim, no mesmo ano de 2019, a gente vai marcar lá na nossa tabela que o valor chegou a algum entre 20 e 25, mais próximo de 25. R$ 25 o valor da ação, né? Uma ação só. Então a gente vem aqui, 2019, e do outro lado a gente coloca o valor da ação, digamos 24,2, alguma coisa assim. E a gente vai completar todos os valores da ação da mesma forma que a gente vem fazendo aqui, né? Então, assim, observação, no final de 2020, a gente viu que a ação da Petrobras estava lá em cima, batendo os 30, né? E aí isso foi interessante que no ano de 2021 a gente vê essa oscilação toda, contudo ela recupera bem e continua batendo por volta de quase 30, né? Em 2019, em 2020 e aí depois em 2021. Observa o seguinte, imagina que eu tivesse que colocar isso numa tabela com todos os dias de todos os anos, todo o fechamento do valor. Seria uma tabela enorme, não teria proporções. Então, é melhor a gente enxergar isso como sendo um gráfico. Se você perceber o eixo X aqui, como a gente já conversou, ele marca o tempo e o eixo Y marca o valor. Então, essa é a melhor forma de você encarar essa tabela de valores, né? Olhando isso como um gráfico. E é interessante que a gente consegue definir tendências e tudo mais. Tem um outro gráfico aqui para mostrar para vocês, que são as ações da Vale, né? A Vale do Rio Doce, também no mesmo período de tempo. Essas ações, tanto da Petrobras quanto da Vale, né? Esse gráfico você pode encontrar no Google, você digita valores das ações e você consegue encontrar o gráfico de maneira bem fácil, beleza? Então aqui a gente percebe também, ó, é uma tabela onde o eixo Y, ele é o valor, e o eixo X, ele é o tempo, tá? Então, a rigor, um gráfico ele não é nada mais que uma tabela. Quando você olhar um gráfico da próxima vez, você pode enxergar isso como a ideia de tabela, onde você tem tempo e valor, ou você tem tempo e distância, e essa visão fica mais simples para a gente encarar e tentar prever o que vai acontecer com uma determinada ação ou com um determinado trajeto que a gente vai percorrer. Bom, espero que você tenha entendido bem que o conceito de função não é nada mais do que uma tabela um pouquinho mais rebuscada, né? Claro que eu não posso ter o quê? Duplicidade quando a gente está falando de função. Ou seja, a gente não tem dois valores, não tem dois fechamentos, né? A ação da Petrobras no final do dia, ela só tem um valor final. A ação da Vale no final do dia, ela só tem um valor final. Então, a tabela ela precisa estar bem definida. Digamos, se você encontrar uma tabela onde você tenha dois valores finais da ação, um dos dois valores vai estar errado. Logo, esse objeto não é uma função. Então, função, a rigor, é uma tabela bem organizada. Bom, bons estudos e até a próxima.